E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora conhecer como foi o meu 6º semestre na medicina da UFSPA? Meio médico chegou! Essas foram as minhas matérias. Começando com Clínica Médica 1. Lembra de todo aquele meu encantamento com a Clínica Médica 2 e 3? Pois é, esse semestre foi tipo... Pensei que seria mais empolgante. O semestre passado foi muito mais dinâmico que esse. A gente ficava 3 semanas em cada clínica e eu comecei passando por reumato. Todo mundo conhece alguém que reclama de... Ai, que dói as minhas juntas. Ai, meu joelho nunca foi mais o mesmo. Ou ai, quando tá no frio assim, nossa, tudo dói. Então, em reumato, a gente aprende quando esse tipo de dor é algo comum e quando pode ser uma doença reumatológica. Por exemplo, artrite reumatoide, doença de Sjögren, esse nome bem esquisito que está aqui embaixo agora, ou até mesmo aquela doença que todo mundo sabe por causa de House, que é lupus. It's never lupus. Eu confesso que foi legal no início essa clínica, mas depois de um tempo, tudo começou a parecer assim a mesma coisa, sabe? O paciente tinha artrite reumatoide, mas ele também tinha sintomas de outras doenças, ou ele tinha doença de Sjögren, mas olha, pode ser que ele tenha dor nas juntas também. Então, assim, começou a ficar um universo muito ambíguo para eu continuar, assim, nossa, gostando bastante dessa clínica. Mas que é relevante para todo médico conhecer, com certeza, porque tem muitas doenças que dão no corpo todo e vai ver, é o reumatologista que tem que cuidar dessa pessoa. Depois eu tive dermato e hemato. Essas matérias dividiam as manhãs. Dermato é aquela clínica que nos faz perceber que a pele também fala. A pele, às vezes, mostra um sintoma de uma doença que acomete o corpo inteiro. Mas também tem outras doenças que afetam só a pele, como os cânceres, a alopécia, né, ou a calvície, como é o nome mais comum que a gente chama. Mas o que eu mais gostei de dermato foi a dermatoped, ou seja, a dermatologia pediátrica, em que nós vimos muitas, mas muitas crianças fofas com dermatite atópica, dermatite seborreica e adolescentes também com acne. Mas o caso que mais me chamou a atenção foi o caso de uma paciente adolescente com neurofibromatose. Uma doença cujo tratamento surgiu apenas ano passado e esse ano foi disponibilizado via judicialmente para conseguir pelo governo um remédio muito caro. Já a hemato, né, ou hematologia, é o estudo sobre o sangue. E todo mundo conhece alguém que já teve ou tem anemia. E sempre tem aquele ditado, nossa, tem que cuidar para tua anemia não ser tão forte que vire uma leucemia. Na verdade, não é bem assim. A verdade é que a maioria das leucemias começa com anemia. Não significa que eu tenho uma anemia por falta de ferro, aí agora eu tenho que me cuidar porque senão pode virar leucemia. não é assim. E na hemato, a gente aprendeu que existem muitos tipos de anemias, não só anemia por falta de ferro. E também existem problemas de coagulação do sangue. Por exemplo, aquela famosa doença da púrpura, né, em que a pessoa fica com hematomas diversos na pele. E as leucemias. Essa foi uma disciplina que me marcou porque nós vimos muitos pacientes com leucemia mieloide aguda e que estavam em fase de adaptação a conhecer a doença, adaptação a ficar internado no hospital, deixar a sua rotina para tratar essa doença. Então foi bem impactante. Depois nós fomos para a gastro. Quem nunca teve uma dor de barriga, uma azia ou um problema ali de diarreia? E você também já deve ter ouvido falar de cirrose. E quando fala em cirrose, normalmente vem aquela pessoa que bebe muita bebida alcoólica. Mas não é só isso. A cirrose também vem de maus hábitos alimentares. E aqui no Rio Grande do Sul a gente ama o churrasco com chimarrão, aquele costelão 12 horas, aquela costela bem gorda. Ou mesmo um x-bacon, uma pizza, enfim, todos esses fast foods. Falando agora, tô até começando a me dar fome. Mas tudo que é demais faz mal, não é mesmo? E com demais eu digo comer toda semana. Então sim, os fígados podem ter cirrose por causa da alimentação com esses excessos todos. Quando a gente é jovem, a gente não sente nada, não é mesmo? Mas fica desse jeito até os 40, 50 anos para ver se você não vai fazer parte da pandemia de pressão alta e diabetes, que são as doenças que mais matam os brasileiros. Além da cirrose, outras doenças que a gente mais viu foi hepatite,
câncer de fígado, doença do refluxo gastroesofágico e também algumas doenças com nome bem estranho, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Infecto. Quem nunca teve febre ou garganta inflamada, ou as mulheres uma infecção urinária? Nessa cadeira a gente aprendeu que nem toda infecção precisa de antibiótico e que usar esses remédios da maneira certa faz toda a diferença. As doenças que a gente mais viu foi HIV, histoplasmose, tuberculose, histoplasmose, aspergilose, dengue. Eu já falei histoplasmose? Mas eu confesso aqui pra vocês, lembra daquele mantra que eu falei? Ai, vou passar cada clínica como se eu quisesse fazer essa residência. Em Infecto não deu pra fazer isso não, meu filho. Pois é, em Infecto eu descobri a primeira clínica que eu não faria. Mas pelo menos a gente viu um paciente e a gente foi responsável por fazer todo o acompanhamento dele por 3 semanas. Perguntar como é que ele estava, se mudou alguma coisa, se tem uma nova dor. E escrever isso de uma forma que o prontuário fique organizado. E quando parecia que todas as esperanças já haviam sido exauridas para a Clínica Médica 1, chegou ela, a pneumo, a melhor de todas. Ela foi a melhor de todas, porque nessa disciplina a gente podia atender diretamente os pacientes no ambulatório. Talvez você aí tenha asma, vive com o peito chiando e tendo que usar bombinha. Ou talvez você conhece alguém que fuma há muitos anos e jura que tem uma saúde de ferro. Na pneumo a gente aprende como o pulmão funciona e por que respirar bem ajuda tanto na nossa saúde. Até a apneia do sono a gente vê na pneumo. Você sabia que por não respirar direito você pode ganhar de brinde pressão alta, AVC, infarto e... Sem falar no cansaço e no sono que você fica durante o dia, te impedindo de trabalhar, de fazer as suas atividades ou até mesmo criando oportunidades de acidente no trânsito por ter dormido ao volante. Até mesmo aquele pigarro que não desgruda de você pode ser porque você não está respirando direito enquanto dorme. Por isso, se você é aquele cidadão que ronca tanto que se ouve lá do outro lado da casa, eu digo pra você que você já deveria ter ido no médico. Pode ser o pneumologista ou o otorrinolaringologista. Cansei de falar. Saindo da clínica médica, nós temos a oncologia e cuidados paliativos. Eu achei muitíssimo relevante essa cadeira, porque a gente aprendeu uma coisa que eu acho essencial, que todo estudante de medicina aprenda nas universidades, mas nem todas as universidades falam sobre isso, que é como comunicar más notícias para o paciente. Senhor João, eu queria te avisar aqui, tá, que o resultado da sua biópsia deu que é câncer, tá bom? E aí ele tá muito grande agora, não tem mais como operar, então a gente vai começar a quimioterapia hoje de tarde, tá bom? Bom dia, senhor João. Tudo bem? Estou vendo que hoje você tem companhia aqui, né? A sua irmã. Que bom que você tá aqui. É muito importante para ele. Prazer, eu sou a doutora Glenda e eu faço parte aqui da equipe que está cuidando do seu João. Antes de conversar, senhor João, eu gostaria de saber o que o senhor já entendeu sobre o que o senhor tem, por que o senhor está aqui no hospital. Certo, eu vim aqui conversar sobre os resultados dos exames que a gente fez para o senhor. O senhor acha que dá para conversar agora? O senhor quer que eu converse diretamente com você ou quer que eu converse com a sua irmã? Certo, tá bom então. Então, senhor João, o senhor tá aqui então há 1 semana, né, no hospital. Você veio com aqueles sintomas todos. E lembra que a gente tinha comentado que a gente ia fazer uma biópsia da sua medula? Lembra que a gente fez? Então, a gente analisou o resultado da biópsia da sua medula e os outros exames que a gente fez e a gente está constatando que o senhor tem uma leucemia. Eu sei. Mas assim, o senhor não está sozinho. A gente está aqui com a equipe toda cuidando do senhor para fazer o melhor por você, tá bom? A senhora ou o senhor tem alguma dúvida?
Gostaria de saber mais alguma coisa? Ah, sim, o tratamento que a gente vai fazer para ele é uma quimioterapia. São vários ciclos e aí a gente vai começar hoje de tarde, se der tudo certo, se ele estiver preparado, e a gente vai analisando conforme ele reage, tá bom? Tá bom, tô aqui, tá? Para tudo que vocês precisarem, tiver alguma dúvida, podem me chamar. Qual dessas formas você acha que é a maneira correta ou mais adequada de abordar o paciente? Com certeza a segunda, né? E o nome dessa forma de abordar o paciente se chama protocolo Spikes. Quem é curioso como eu, dá uma pesquisada aí para descobrir como é. Basicamente envolve essa questão de preparar o ambiente para dar uma notícia, não ir num dia que você está com pressa, no final do dia, por exemplo, ou você está estressado. O médico tem que escolher o momento adequado para dar a notícia. E também perguntar para o paciente sobre o que ele já sabe sobre a doença dele, para preparar ainda mais o paciente para receber essa informação. E se ele não quiser receber essa informação, ou ele dizer assim, doutor, não me diga que eu tenho câncer. Então, você estaciona ali, dá uma enrolada, para e volta em outro momento, porque aquele paciente não está preparado para ouvir que ele tem câncer. A análise crítica de evidências foi uma disciplina em que, obviamente, nós aprendemos a analisar criticamente as evidências. Nós analisamos artigos científicos e aprendemos a descobrir o que está de errado, como melhorar e como realmente escolher artigos que vão fazer diferença para o nosso paciente depois. O que é super importante para nós que estamos na era da inteligência artificial, para nós sabermos reconhecer o que realmente tem evidência científica comprovada e o que não tem. Vamos para farmacologia. Ah não, por que falar de coisa ruim? Dá pra gente voltar para clínica médica? Mexi no microfone. Farmacologia é choro e desespero. Eu também achei que os meus veteranos estavam exagerando, mas não estavam. Mas a gente sobrevive. Passar na prova, não necessariamente entender. Ética médica. Nessa disciplina nós aprendemos tudo que o médico pode e não pode fazer, principalmente nas redes sociais. Essa próxima disciplina tem um nome muito comprido, Seminários Integradores de Clínica Médica, que basicamente tem o objetivo de integrar os conhecimentos que nós obtivemos nas 3 clínicas médicas que tivemos esse ano. Ou seja, eram aulas apenas com casos clínicos em que nós debatíamos, discutíamos e tentávamos achar 3 hipóteses diagnósticas para aquele paciente. Eu achei super relevante essa matéria porque raciocínio clínico é uma coisa que falta no estudante de medicina e que a gente está sempre precisando desenvolver e que nem todas as faculdades proporcionam esse aprendizado. Geriatria. A população está envelhecendo. Em breve nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil e a gente precisa saber atender esse tipo de paciente. Então, em geriatria, nós aprendemos principalmente a fazer a tal da avaliação geriátrica ampla e nós podemos, inclusive, escolher um parente nosso idoso e aplicar essa avaliação geriátrica ampla nele. Técnica operatória. Essa é uma disciplina que é uma preparação para o semestre que vem, em que nós teremos as cadeiras de cirurgia. Então, nessa disciplina, nós aprendemos a suturar, a botar a vestimenta correta para o bloco cirúrgico, a higienizar as mãos, a montar a mesa com os instrumentos de cirurgia e outras coisas. Como, por exemplo, como colocar um dreno no tórax de uma pessoa que não está conseguindo respirar porque entrou ar dentro da caixa torácica dela, ou sangue. Ou colocar uma sonda vesical em um paciente que está com a próstata aumentada e ele já não consegue fazer xixi, está com aquela bexiga estourando. Tudo isso nós treinamos em bonecas, obviamente. Mas daqui a um tempo, provavelmente, a gente vai fazer isso na vida real. Gente, eu esqueci de falar sobre a disciplina de doação de órgãos. É uma disciplina muito boa que eu escolhi fazer esse semestre e toda a sociedade precisava saber como funciona o processo de doação de órgãos. Infelizmente, no Brasil, uma das coisas que mais impede a doação de órgãos é a oposição da família do falecido. Quantas vidas hoje poderiam estar tendo uma segunda chance se não fosse a oposição dos familiares de alguém que não quis, por seus diversos motivos, doar os órgãos saudáveis dessa pessoa? Não adianta você dizer que é doador,
ter morte cerebral e a família não permitir que seus órgãos sejam doados, porque é eles que vão ter que decidir isso depois para você, eles que vão ter que esperar o seu corpo um pouco mais de tempo para que possa fazer o velório. Então, se você quer ser doador de órgãos, você tem que falar isso para toda a sua família. E de preferência, né, seja doador de todos os órgãos e não só do rim. Normalmente, quando a família pede com pressa o corpo da pessoa, eles acabam conseguindo tirar só o rim. Mas tem tantas pessoas, às vezes, no mesmo hospital, precisando de tantos outros órgãos, e a família não permite, e acabam muitas vezes falecendo. E a gente não pode falar como profissional da saúde, né, que existe uma pessoa naquele hospital precisando, porque isso seria infringir a lei. Então, se você é doador de órgãos, comente isso com a sua família, explique para eles o que é a morte cerebral, que é uma coisa muito difícil das pessoas conseguirem entender que é morte. É quando o cérebro não circula mais sangue, então esse cérebro não tem mais função e nunca mais vai recuperar a função de controlar o corpo. Mas por que o coração continua batendo? Porque ele não depende do cérebro para bater. Isso é muito bom, porque se o coração continua batendo, significa que todos os outros órgãos, exceto o cérebro, continuam sendo bem nutridos pelo sangue. Isso permite a doação de órgãos. Outro detalhe é que no Brasil existe uma legislação muito mais criteriosa para constatar a morte encefálica de uma pessoa. Por isso a gente não vê aqui aquilo que acontece em outros países, do tipo, a pessoa estava em coma só e estavam doando os órgãos dela e descobriram que ela não tinha morrido de verdade. Isso não acontece aqui por causa da nossa legislação, porque é uma central de transplantes que organiza tudo, então eles têm muitos critérios para conseguir constatar. Seja doador de órgãos e conte para sua família que você é, porque no final vão ser eles quem vão decidir isso sobre você. E que atitude mais linda é poder ajudar alguém, mesmo na sua morte, contribuir, ser generoso, né, com alguém que teria a chance de continuar vivendo se recebesse um órgão de doação. E vale lembrar que todos nós estamos suscetíveis a um dia precisarmos da doação de alguém. Então, seja doador de órgãos e dê uma segunda chance para muitas pessoas. Uma indicação de série médica muito boa que é The Pitch, que tem uma plataforma que eu não sei se eu posso dizer o nome, mas pesquisem aí. É uma série que fala sobre emergência, né? Como é a rotina de emergência do plantão. E nessa série há uma cena em que há a morte encefálica de um jovem e aparece todo o processo de preparação da família, o médico tentando mostrar para eles, né, através de testes, como realmente aquele familiar tinha falecido. Então, se você quer saber mais sobre esse processo, olha essa série que é muito boa. Foi um prazer ter você aqui. Espero que tenha gostado. Curta, comenta, compartilha com aqueles teus amigos. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no meu Instagram, gle_things. Nos vemos nas cirúrgicas. Deus abençoe cada um. E que Deus nos ajude.